Bom dia! Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta nesta videoaula para a gente tratar de alguns assuntos referente ao livro paradidático A Moreninha, ok? Eu trouxe aqui alguns exercícios, tá? Então, prepara aí o seu material para você me acompanhar e juntos nós relembrarmos então essa obra, né, literária tão importante aí do romantismo, tá? Deixa eu sair daqui, prepara seu material para a gente poder então dar início aos exercícios referentes à obra aí A Moreninha, ok? E a gente vai falar um pouquinho do enredo, algumas características relacionadas aos personagens, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios, ok? Para te auxiliar aí também, te ajudar no seu estudo, tá bom, gente? Então vamos lá. A obra, né, esse romance A Moreninha, desculpa, de Joaquim Manuel de Macedo, faz parte então desse movimento aí, né, movimento literário romântico, tá? É uma narrativa, né? E a gente vai então aqui desvendar algumas questões relacionadas a essa obra, tá ok? Então vamos lá. A princípio, gente, só para relembrar, essa obra ela retrata os costumes da alta sociedade carioca, tá? Isso tudo acontece em meados do século XIX. Muitos bailes, né? Muitas festas estavam acontecendo, saraus, vamos falar um pouquinho deles. As mulheres, era o momento, né, da paquera, do flerte, o flerte acontecia nesses encontros, nesses bailes, tá? Os relacionamentos, todos eles tinham um objetivo aí, todo um preparo pelas famílias, um interesse, né? Ok? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre esse romance aí, né? Sobre os personagens. E o primeiro exercício é isso aí, ó. Esta análise irá abordar os elementos estruturais da narrativa, tá? A gente vai falar um pouquinho, como eu disse, do enredo, personagens, narrador, tempo e linguagem, ok? Vamos então colocar algumas letras para relacionar Dona Violante, Joaninha, Quinquina, Tobias, Rafael, Kleberg, tá? Quem era o escravo, né, criado aí de Augusto? Quem era então esse escravo, tá? Ele era uma espécie de pajem, era aquele que levava os recados, trazia os recados. A gente sabe que a história ela se inicia com os três amigos, né? O Augusto, o Fabrício e o Leopoldo. Esses três são convidados, então, pelo amigo Felipe, são todos estudantes aí de medicina, e são convidados por ele para passar o dia, um dia de feriado, né, comemoração a Santana, na casa de praia da avó do Felipe, tá? Era uma festa cultural, eles acostumavam fazer esse tipo de comemoração, então eles se reuniram e foram para essa casa, ok? O Augusto aí, ele até pensou em não ir, ele hesitou, né? Mas ele acabou cedendo, tá? E aí toda a trama envolve ele também, né? Então vamos lá, quem é esse escravo, quem é o criado então de Augusto? Nós temos aqui, ó, Rafael, tá? Figura importante aí, marque letra E ou escreva ao lado, caracterize-o, identifique aí ele, tá bom? O Rafael, então, é o criado aí, aquele que leva e traz os recados, tá?
Quem vencer aí o alemão que diante das garrafas de vinho prefere ficar com elas a tomar parte na festa que se desenrola na ilha. Quem vencer esse alemão aí? Kleberg, ok? Kleberg, tá? É o alemão que diante das garrafas de vinho ele prefere ficar com elas a tomar parte na festa que se desenrola na ilha, tá? Essa festa aí promete, né? A gente vai falar dela mais pra frente, tá? Na questão 3 aqui, ó, exigia que o namorado lhe escrevesse cartas de amor 4 vezes por semana, que passasse por de frente, né, da casa dela 4 vezes por dia. Nossa, hein? Olha aí a exigência, então, que essa pessoa fazia. Quem é essa pessoa que exigia? Vamos lá? Letra B, Joaninha, tá? Joaninha, então, fazia toda essa exigência aí ao seu amado, né? Vamos então. Aí a E, a F e a B já foram, né? E, a F e a B. Falta a Dona Violante, quinquina. Vamos ver então. Escravo, criado de Dona Joana, prima de Felipe. O negro ele tem 16 anos, é bem abençoado, falante e muito vivo. A quem se refere, gente? Letra D, ó, Tobias, tá? Tobias, ok? Número 5. Quem é essa moça aí? Moça volúvel, namoradeira. Namorava um tenente Guzmão da Guarda Nacional. Ah, letra C. Quem é a letra C, ó? Quinquina. Quinquina, tá? E na número 6, com 60 anos de idade, apresentava um carão capaz de desmamar a mais emperrada criança. É então a Dona Violante, ok? Muito bem. Pegou aí? Anota então, para a gente poder passar para a próxima questão. Nós vimos então alguns personagens, né? Resumindo então aqui para vocês, se você quiser anotar aí, nós temos o Augusto, que é o estudante de medicina, que se apaixona por Carolina. Nós temos o Leopoldo, que é o estudante de medicina também amigo, assim como o Fabrício e o Felipe, tá? A festa toda acontece na casa da avó do Felipe, né? Felipe é o irmão também de Carolina, ok? Dona Carolina, né, é irmã de Felipe. Dona Ana é a avó de Felipe. Joana é a prima de Felipe. E Joaquina também é prima de Felipe. Tá, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. Com base na leitura e análise do livro A Moreninha, classifique as afirmações seguintes, né? Verdadeiras ou falsas, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui, fazendo a leitura do exercício. Vou dando um tempinho para você também encontrar e copiar, tá? Primeiro item aí, né? O sucesso de A Moreninha está vinculado à capacidade do autor de imergir o leitor na atmosfera de lenda e de sonho, onde o tempo, o sofrimento e o trabalho parecem não existir. E aí, isso é verdadeiro ou é falso, gente? Verdadeiro, né? Todo romance aí se desenvolve, acontece aí nessa narrativa, né? Numa atmosfera de sonhos, de desejos, né? E realmente esse sofrimento, trabalho parece não existir ao longo aí da história, do desenrolar da história, tá? Na número 2, vamos lá.
A divisão tradicional do livro, composto de heróis e vilões, é um dos aspectos que o vinculam ao romantismo. Será verdadeiro ou falso isso, gente? Falso, né? Falso, ok? Não tem essa heróis e vilões aí na obra, né? Relacionando ao romantismo, tá? Não tem essa divisão, não acontece isso. 3. Dois personagens do livro quebram, né? Desculpa aí. Dois personagens do livro quebram a harmonia social da história. O alemão Kleberg, que se embriaga e leva a embriaguez a ama de leite de Carolina, a senhora Dona Violante. E aí, gente, será verdadeiro ou falso isso? Você já leu o livro? Você já chegou nessa parte? Você consegue lembrar? Já identificou o que acontece ali? Vamos ver se é verdadeiro ou falso? Olha aí, verdadeiro, verdadeiro, ok? Muito bem, verdadeiro, tá? É importante a leitura, tá, gente? 4. O romance, ele é narrado em primeira pessoa, pelo próprio Augusto. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? A gente já sabe que a linguagem, né, é uma linguagem simples, tá? Existe a presença do popular, né? Esse narrador aí, gente, está em primeira pessoa, será? Falso, né, pessoal? O narrador está em terceira pessoa. Ele é o narrador onisciente, tá? Onisciente, ok? Terceira pessoa, tá? Questão número 3. Vamos lá. No primeiro capítulo do livro, Augusto ele fez com Felipe uma aposta, né? A gente sabe que a história toda se desenrola por conta dessa aposta, ok? Quem perdesse a aposta deveria escrever a história dos acontecimentos, né? Em casa de Dona Ana, perdida a aposta, o Augusto cumpriu a promessa e escreveu, então, o livro, a obra A Moreninha, correto? Vamos escrever como isso aconteceu, numerando os fatos relacionados abaixo, de acordo com a ordem que eles se sucedem no romance. Então, existe uma ordem dos acontecimentos, dos fatos aí, tá? E você precisa, então, reconhecer essa ordem. O que vem primeiro, logo em seguida, né? O que vem em segundo, tá? Vamos ver se você consegue identificar? Eu vou ler, então, as frases e você já vai aí, se você leu a obra, você logo vai identificar a ordem. Bom, Carolina percebe que ama Augusto. Augusto se dá conta que começa a amar Carolina. Augusto declara o seu amor a Carolina. Augusto acha a Carolina estouvada, meio travessa, né? Caprichosa e feia. Carolina revela-se a menina a quem Augusto fizera o juramento de amor. Os dois ficam noivos. Perdida a aposta, Augusto escreve o livro. Augusto adoece de amor pela Moreninha, em função do juramento que fizera na infância. E aí, gente? Já deu para perceber o que vem primeiro, o que vem em seguida? Como é isso? Como acontece? Vamos lá? Vamos ver onde é que está a primeira, dentro dessa ordem aí, dentro dessas frases, né? Qual seria o primeiro fato, então, acontecido? Olha lá. Augusto, ele logo que chega na festa, que ele vê, né? Ele acha a Carolina caprichosa, feia, estouvada, né? Então, primeira impressão, sabe? Então, tá aí, esse primeiro momento, ok? E aí? Qual seria a próxima? Número 2, o segundo acontecimento. Aí o Augusto se dá conta que começa a amar Carolina, né? As coisas vão acontecendo,
né? Começa aquela fala, aquela aposta, eles começam a perceber as meninas, as moças, não é isso? E parece que alguma coisa chama a atenção de Augusto. Ele começa a observar mais Carolina, né? Apesar de no início ele ter meio que não aceitado muito o que viu. Mas com o tempo ele acaba se apaixonando, não é isso? Então tá, vamos lá. Qual seria o terceiro fato aí? O Augusto declara o seu amor a Carolina, né? Esse Augusto, gente, ele era um jovem namorador, ele era inconstante, não ficava com ninguém, sabe? Aliás, não parava por muito tempo, né? Com as pessoas. Parece que ele tinha medo do amor, né? Parece que a obra deixa entender isso, né? E aí, o amigo dele, Fabrício, acaba desvendando aí, até denunciando para todo mundo o tipo de personalidade que esse amigo tinha. Foi num jantar, inclusive, né? E aí, Augusto acaba a ser o quê? Desprezado pelas moças. Só que tem uma delas, que no caso é a Carolina, que não despreza, não rejeita, fica de olho, pelo contrário, né? Ao meu entender, parece que a Carolina, sabe, fica já assim, caramba, eu conheço ele de algum lugar. Será? Eu pensando, tá, gente? Será que ele é o carinha da minha infância? Será que é aquele? Entendeu? Parece que Carolina já viu alguma coisa ali que desperta nela algum interesse, tá? Então esse é o Augusto, né? E aí Augusto vai conversando, vai revelando por que ele é assim, ok? Ele conversa com a dona Ana, ele fala que já teve muitas desilusões amorosas, né? Que ele conta, inclusive, um episódio que aconteceu com ele na infância, né? Quando ele fez uma viagem com a família, brincava na praia, aí ele ajudou... ele, né, encontrou uma menina na praia e os dois ajudaram um homem que estava ali muito mal, né? E como forma de agradecimento, o homem acabou dando a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca. E aí ele deu esse broche, esse brinde, né? À menina, que seria um camafeu, né? E essa era a única lembrança que ele tinha dessa menina. Foi como se assim, aquilo ali marcou, né? A infância deles. E de repente eles se separam. Então imagina, tanto Augusto como Carolina vivem suas vidas, começam a crescer, se desenvolver, mas um não esqueceu do outro, essa é a verdade, né? Então nós já temos aí 3 fatos, vamos ver se a gente encontra o quarto acontecimento. Qual seria, gente? Carolina percebe que ama Augusto, olha aí. Eu acho que quando Carolina se dá conta de quem é aquele cara, né, vamos dizer assim, aí ela desperta, sabe, aquele amor, aquele sentimento, caramba, é ele, né? A gente se desencontrou ao longo aí de alguns anos e agora de repente ele aparece aqui. É ele sim. Então surge aquela esperança, né, de ter reencontrado ali o seu amor, tá? Quinto fato, gente, onde está? Olha aqui. Augusto adoece de amor pela moreninha, em função de quê? Do juramento que fez aí na infância, tá? Então ele acaba, né, as emoções, né, gente? As emoções, os sentimentos mexem com qualquer um. E não foi diferente com o Augusto, né? Ele acabou então, sei lá, meio febril, né, e se adoecendo aí, ele ficou mal, né? Será que é ela, não é? Enfim, então ele estava sentindo aí que algo diferente acontecia nele, né? Com ele. Próximo fato, né? 6. Carolina, então, revela-se a menina a quem Augusto fizera o juramento de amor. Os dois, assim, ficam noivos, tá? E, por fim, perdida a aposta, né? Que ele fez lá no início com os seus amigos, Augusto escreve o livro e acredito que ele deva escrever com muito prazer, né?
feliz da vida, apaixonado por ter então reencontrado a sua amada, tá? Vamos então para a próxima questão. Então anota aí, ok? Tira o print ou pausa o vídeo, enfim, tá? Seleciona da melhor forma para que você tenha esse estudo em mãos aí. Vamos então para a próxima questão. Eu trouxe aqui um fragmento, né, uma parte aí retirada do texto que fala sobre o sarau. É um momento muito importante que acontece na história, tá? E eu quero ler com vocês e a partir dele nós vamos então fazer a atividade, tá? Então acompanha aqui comigo, olha só. Lê aí junto comigo, tá? Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um sarau todo mundo tem que fazer. O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intricados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo. E o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Estão no seu elemento. Aqui uma cantando suave cavatina. Eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quais surge, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté. Mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando um sustenido. Daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala e marchando em seu passeio. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos, tá? Então está aí resumindo o que acontece nessa festa, né? Nesse sarau, ok? Continuando aqui para finalizar. E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da corte para a ilha de senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades. Alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa que brilha e mostra em toda parte borbulhar o prazer e o bom gosto. Então aqui está dizendo que o sarau ele acontecia nas casas, né? As grandes famílias tinham o prazer de oferecer essa festa, esse sarau, tá? E o sarau, gente, era para os íntimos, né? Os mais próximos ali da redondeza da sociedade. Não se entrava num sarau sem o ser convidado, tá? Então vamos lá. Pesquise aí o significado de sarau e associe-o a um evento contemporâneo. E aí, se você for pesquisar, você vai encontrar, lógico, o significado, né, de sarau, o que vem a ser um sarau, né? Você pode procurar ou você pode direto, tá? Buscar aqui a partir do exercício. A princípio, hoje, né, a gente trata o sarau como um evento cultural, tá? Mas era essa festa aí que envolvia dança, né, poesia, sabe? As famílias se encontravam, tá? Apresentavam-se, né, os filhos e as filhas, acontecia aquele flerte, né, aquela paquera, tá? Então vamos lá. Resposta aqui, ó. O sarau ele se aproxima das festas familiares, em que ocorrem dança, jogos, conversa. Não é uma balada, pois o sarau ele tinha um caráter privado, tá? Não era aberto a quem quisesse, ok? Então é importante entender que o sarau não era esses bailes que entra qualquer um, né? Aberto à rua e não, ok? Era uma festa, sim, muito bem organizada, privada, né?
onde as pessoas aí se encontravam para expressar e se manifestar até artisticamente, tá legal? Vamos lá. Número 2. No fragmento, nesse que eu li, falando sobre o sarau, o autor ele destaca os aspectos positivos do ambiente ou ele está depreciando? E aí pede para que você justifique. E aí, gente? Quando eu li ali, dá para entender, né? Ele destaca os aspectos, olha só, positivos do ambiente. Em nenhum momento ele está depreciando, não, né? Ele apresenta aspectos positivos do ambiente, tá? Trata-se de um sarau, apresentado no trecho como uma festa agradável, frequentada por pessoas de bom gosto, tá? De caráter e qualidades alegre. É uma festa escolhida, inclusive, aí, ó, pela sociedade, tá legal? Então, anota isso aí, tá? É importante para que você entenda e faça aí suas atividades direitinho, tá? Vamos lá. Vamos seguindo, então. O sarau ele associa-se ao modo de vida burguês. Que elementos justificam essa afirmação, gente? Que elementos justificam essa afirmação? Vamos ver. O elemento que associa o sarau ao modo de vida burguês é o fato de ser uma festa urbana, tá? Relaciona aí a vida burguês, então é uma festa urbana e por acontecer à noite, né? Então é uma festa noturna, tá, gente? É uma festa, então, noturna, ok? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. 4. A burguesia se firmou como classe dominante a partir da Revolução Francesa. Que mudanças ela implantou, então, no cotidiano? A partir da Revolução, né, Francesa, quais foram as mudanças que impactaram aí e que foram implantadas no dia a dia dessa nova classe aí? Vamos ver? Primeiro, né, a valorização da família, a valorização do trabalho, as novas formas de lazer. O sarau é uma delas, os encontros, os bailes, né? Essas novas formas, então, são democráticas, com a participação, né, de todos ali presentes, tá? Vai se perdendo, né, um pouco da formalidade e vai se tornando mais burguesa, ok? 5. A linguagem do texto romântico marca-se pela metáfora, comparação e pela hipérbole. Temos aqui, então, figuras de linguagem, né, gente? Metáfora e comparação, tá? As duas são utilizadas para comparar, né? Na comparação, você sempre vai encontrar a conjunção. A metáfora seria aquela comparação mais direta. E a hipérbole, que é o exagero, né? Presente, então, no texto. Destaque do texto, exemplos, então, dessas duas figuras. Você consegue pensar ou lembrar em exemplos que possam estarem relacionados aí, estar relacionados à metáfora ou à hipérbole? Vamos ver se bate com o que eu trouxe aqui de exemplo. Bom, metáfora e comparação. Um exemplo é esse aqui, ó. As moças são no sarau como, olha a conjunção aqui, né? Comparação. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Então, está comparando as moças aí brilhando como as estrelas, né? Imagina o céu, um lindo salão, um baile acontecendo e as estrelas ali, né, brilhando, girando, dançando, né? Então, ele está fazendo essa comparação, tá? E a hipérbole, pessoal? O que seria, então, a hipérbole, o exagero? No sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. Então, ele traz aqui, né, a hipérbole tá empregada nesse trecho aí. Porque no sarau basta você saber olhar, falar pelos olhos, né? E dançar, ok? Conduzir a dama,
né? E deixar que todo o resto aconteça, tá? Então está aí as figuras de linguagem presentes nesse trecho que a gente acabou de ler, ok? Vamos lá, não acabou não, gente. Em linhas gerais, o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, ele é o relato de uma história de fidelidade ao amor de infância na sociedade brasileira do século passado, tá? Então, em linhas gerais, é isso, né? Não é uma crônica, como diz a letra B, tá? Também não é uma história baseada em questões de escravidão, ok? Tá? É justamente a letra A, o relato de uma história de fidelidade ao amor de infância na sociedade brasileira do século passado, ok? Podem ser consideradas características marcantes do romance A Moreninha e representantes do estilo literário romantismo a idealização da mulher, a fidelidade ao amor escolhido, o fim trágico e a separação do casal protagonista, um forte conflito existencial dos personagens. Então, nós temos aqui, ó, corretas a questão 1, 2 e 4, tá? A 3 não, né? Não existe esse fim trágico aí, muito menos a separação do casal protagonista, tá, gente? Vamos lá, então, seguindo. Comente sobre o foco narrativo. A gente chegou a falar um pouco sobre o narrador onisciente, né? Então, o narrador, na verdade, ele é Augusto, pois perdeu a aposta feita com o Felipe, mas é narrado na terceira pessoa, não na primeira, tá? Ele se passa aí como um narrador onisciente, ok? E aqui e ali ele se intromete um pouco na história, bancando então o moralista, tá, gente? Então, foco narrativo e terceira pessoa, narrador onisciente, tá? Sobre essa temática crítica social que traz aí o livro, a história, pede para que você comente um pouquinho sobre isso. Então, olha só. O tema da obra é a fidelidade ao amor de infância, né? Isso aqui é importante você saber. Qual é o tema, então? É a fidelidade ao amor de infância. Como crítica social, vemos o casamento, pois na época o ajuste matrimonial era feito pelos pais dos jovens. Os pais acabavam, né, escolhendo com quem eles iam casar para manter as famílias de bens ali reunidas e manter aquele padrão, né? A união dos filhos ganhava conotações de negócio, olha aí, indissolúvel, tratando com a seriedade dos adultos pensantes, né? Consequência clara do amor arrebatador dos jovens. Vemos também referência à escravidão, embora sem grande relevo, não tem muita relevância, tá? Mas em A Moreninha, há referência ao trabalho escravo e aos castigos corporais a que os negros eram submetidos, tá? Trouxe uma questão aqui de concurso, ó, 2008, sobre o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Leia o trecho reproduzido e responda a questão seguinte. Entre os rapazes, porém, há um que não está absolutamente satisfeito, é Augusto. Será porque no tal jogo da panelinha tem por vezes ficado viúvo? Não, ele esperava isso como um castigo da sua inconstância. A causa é outra, a alma da ilha, de não estar na sala. Augusto, ele vê o jogo ir seguindo seu caminho muito em ordem. Não se rasgou ainda nenhum lenço. Felipe ainda não gritou com a dor de nenhum beliscão. Tudo se faz em regra e muito direito. A travessa, a inquieta, a buliçosa, a tentaçãozinha não está aí. Dona Carolina está ausente. Então está se referindo aí a Carolina, não é isso? Com efeito, Augusto, sem amar Dona Carolina, ele assim o pensa, né? Ele acha que não se interessa por ela. Ele já faz dela ideia absolutamente diversa da que fazia ainda há poucas horas. Agora, segundo ele, a interessante Moreninha é, na verdade, travessa, mas a cada travessura ajunta, né, tanta graça que tudo se lhe perdoa. Dona Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta e buliçosa, está em selo a sua maior graça. Aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como abelha, perderia metade do que vale se não estivesse em contínua agitação.
O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e voeja nos ares. Dona Carolina é um beija-flor completo. A única alternativa incorreta, gente, sobre a obra e o trecho lido, qual é? Aí nós temos aqui letra A. O cotidiano burguês do século XIX é apresentado em diversos capítulos, detalhando os hábitos e os costumes da época. A comparação de Dona Carolina a um beija-flor é um recurso estilístico próprio do romantismo, serve para enfatizar o caráter idealizador sobre a figura feminina. A inquietação de Augusto é causada pela ausência de Dona Carolina e não pelo fato de o jogo estar monótono. Augusto ele começa a enxergar a jovem como uma mulher sedutora e extravagante após alguns dias devidamente instalado na ilha. A obra ela sugere em seu final que o romance é resultado da derrota de Augusto na aposta realizada com o seu amigo Felipe. Então a questão incorreta, gente, está aqui, ó, na letra D, né? Ele não vê ela como uma mulher sedutora e extravagante, não, tá? Pelo contrário. Ela é tímida, ela é travessa, ainda é uma menina, mas que desperta nele esse interesse aí, esse jogo todo de interesse acontecendo, tá? Entre os dois aí, trazendo inclusive a lembrança dele, né? De quem poderia ser Carolina, tá bom? Bom, então eu vou encerrando por aqui, eu trouxe esses exercícios, espero que ajude aí você, tá? Continue lendo o livro se você ainda não terminou. E é isso, tá bom? Bons estudos, gente. A gente se vê, então, numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau.